Na vida nada é de graça e até a felicidade cobra um preço. E para ser feliz, às vezes, é necessário ter coragem. Esse é o nosso tema de hoje. E eu quero te dizer o seguinte: eu tinha várias outras pautas para discutir com você na noite de hoje. Eu estou gravando no dia 6 de março de 2025, portanto, noite de quinta-feira, e eu quero partilhar com você uma experiência vivenciada durante o dia de hoje, enquanto realizava as minhas atividades. Antes de dar continuidade, eu quero te dizer o seguinte: eu me chamo Viomar de Souza, e você? Eu quero te conhecer. Em que ponto do território, ou de que ponto do território nacional você está nos vendo? Deixe aqui nos comentários para que possamos fortalecer esse vínculo. Afinal de contas, a ideia aqui é criar uma comunidade, e comunidade precisa ser fortalecida. E é quase que impossível ter uma comunidade forte senão através de vínculos e bases concretas. E para isso, evidentemente, eu quero desenvolver um relacionamento contigo. Como já falei antes em outros momentos, é muito fácil eu aparecer aqui diante da câmera e fazer um monólogo. Isso é fácil. Agora, construir relações e desenvolver uma boa comunicação, aí já é outra história. Mas para não deixar você chateado, já que eu de alguma forma te despertei a atenção com o nosso tema de hoje, nada é de graça e até para ser feliz você precisa pagar um preço. É preciso ter coragem para ser feliz. E durante o nosso bate-papo do momento eu vou te explicar por que eu consegui chegar a essa conclusão. Outro dia eu contei uma história para você em um dos nossos vídeos e eu vou, para quem ainda não viu, eu vou tornar contá-la, mas depois de te explicar o que aconteceu hoje. Por questão de respeito e direitos autorais, privacidade, e por não ter pedido à pessoa envolvida para mencionar o seu nome, eu vou apenas relatar os fatos. Cheguei hoje no ambiente e há algum tempo, esse ambiente é quase sempre nesse perímetro em específico aqui em Santarém, que é onde eu resido. Quando eu me disponho a ir para esse perímetro, eu quase sempre faço desse setor o meu ponto de partida. E essa pessoa sabe muito bem a quem eu estou me referindo, porque sempre que eu vou para aquele perímetro, eles já sabem, né, os colaboradores dessa empresa já sabem que eu sempre digo a mesma coisa, que só me considero, ou considero que o início da minha jornada está iniciando a partir do momento que eu piso os pés dentro dessa empresa. Então, de alguma forma, a gente já tem um vínculo aí desenvolvido. E outro dia, ele havia falado comigo que possivelmente ele ia deixar a empresa, ia mudar de atividade. E até que eu não levei tão a sério, e posteriormente ele tinha feito uma previsão que de quem sabe até ao meio do ano isso aconteceria, era mais ou menos o que estava projetado em sua cabeça, e hoje, para minha surpresa, com um pouquinho, o meu cronograma foi alterado um pouquinho, eu costumo iniciar as atividades por lá, hoje eu já estava quase no final da minha jornada, quase alcançando a meta que eu havia proposto, quando eu cheguei na empresa e, para minha surpresa, essa pessoa já havia deixado o ambiente. E aí tem uma empresa ao lado que inclusive desenvolve as suas atividades no mesmo nicho e que, portanto, podemos chamá-los de concorrentes. E aí eu comecei a conversar no momento que eu estava conversando com as pessoas da empresa vizinha, da empresa ao lado, chegou uma moça perguntando se era ali que eles estavam disponibilizando
vaga, né, que ela estava trazendo. A pergunta dela foi bem simples, foi muito direto ao ponto. Vocês estão recebendo currículos? E quando ela fez essa pergunta, e olhei para a cara das pessoas que estavam ali no ambiente, eu notei logo pelo ar de tipo assim, como? Eu já identifiquei rapidinho que se tratava da empresa ao lado, que é a empresa onde a pessoa que me refiro desenvolvia suas atividades, atendia ali. E quando ela perguntou, vocês estão recebendo currículo? Eu rapidinho já me caiu a ficha de que o espaço que havia sido deixado pela pessoa que havia me falado que ia deixar o ambiente estava disponível para outra pessoa. Mas o ponto é, aí rapidamente eu falei, não, possivelmente é na empresa vizinha, porque o fulano de tal já não está mais, já não faz mais parte do quadro de colaboradores da empresa. E aí eles olharam para mim e disse, é sério? Eu digo, sim. Mas o que foi que rolou? Eu digo, olha, ele já havia falado comigo que possivelmente estaria deixando o ambiente, estaria trocando de atividade. E a gente começou a conversar sobre esse assunto de que chega a um certo ponto na experiência das pessoas, e ali eu compartilhei com ele que algumas pessoas poderiam olhar com certo preconceito para o que eu faço ou com menosprezo, enquanto para mim isso é muito mais significativo, muito mais importante e que eu estou fazendo por opção do que trabalhar como CLT. E claro, eu expliquei as minhas razões. Eu tenho um projeto e estou levando esse projeto muito a sério. Já falei antes em outro conteúdo e eu quero aqui, inclusive, ratificar o que já falei. Por isso eu quero, inclusive, convidar você aí do outro lado que, porventura, quer participar dessa jornada como testemunha para saber realmente se eu vou, mais uma vez, entrar na fila dos desistentes ou até que ponto vamos continuar desenvolvendo esse canal, trazendo aqui conteúdo para você, documentando experiências do dia a dia. O convite é, continue comigo para que você possa, no futuro, ser uma testemunha de que realmente conseguimos alcançar o nosso objetivo. Se as metas propostas foram alcançadas ou que simplesmente no meio do caminho eu acabei abandonando você, te deixando só e não alcancei o meu objetivo, a meta que eu havia estabelecido não foi alcançada. Isso se chama nananina, não é fracasso. Como diz o Conrado Adolfo no podcast Mindset Avançado, ele diz: as pessoas não fracassam, elas desistem dos sonhos. E eu estou me propondo aqui, por isso que estou te convidando como testemunha, a não desistir mais uma vez do meu projeto. E eu devo admitir para você, e eu acredito que só as pessoas muito arrogantes ou prepotentes não admitem que já cometeram erros. Outro dia, conversando com minha filha adolescente, eu perguntei para ela: quem você acha que já errou mais na vida? Você, que agora no próximo 3 de maio completa 18 anos, ou eu? E ela ficou ali meio perdida, ou talvez se sentindo insegura em dar a resposta, e eu me antecipei dizendo: é evidente que com a idade que eu tenho, eu já tenho errado muito mais do que você. Você está no início da tua existência, praticamente. E eu já vivi o suficiente para cometer deslizes, para tomar decisões das quais eu estava certo, para depois eu acabar descobrindo que eu não estava tão certo como eu supunha, e assim por diante. E eu não quero fazer dessa experiência que eu estou trocando com você dia após dia mais um exemplo de desistência. Então, é evidente que eu tenho que admitir que já cometi alguns erros, mas não quero, evidentemente, se você não tirar nenhuma lição dos fracassos, você é mais tolo do que imagina, então. Então, é interessante. E eu quero construir
essa jornada, mas para a gente não se distanciar de maneira alguma do tema de hoje, é que eu falava que a felicidade também cobra um preço. E às vezes é necessário coragem para ser feliz. Esse rapaz a quem eu me refiro, com certeza ele tinha um salário razoável. Mas ao conversar com a outra pessoa na empresa vizinha, onde a moça apareceu falando do currículo, ele disse o seguinte: eu compreendo o fulano de tal e compreendo exatamente o teu posicionamento, porque o que estava acontecendo comigo? Ele falou de sua profissão, o salário dele era um salário confortável, no entanto chegou a um ponto da sua vida em que ele estava tão saturado, tão cansado, a fazer o que ele estava fazendo se tornou tão maçante que ele disse que chegou a uma determinada situação em que o cliente, ao entrar no ambiente e ser atendido por ele, chegou ao ponto de dizer o seguinte: hoje não está sendo um dos teus melhores dias, certo? E eu acredito que isso deve ser, ou foi para a pessoa, já que ele estava compartilhando comigo, meio que um tapa na cara. Por quê? Às vezes, e eu repito aqui, e eu fiz essa pergunta para ele: o que é que você acha? Quem é a pessoa, ou o que mais te deixaria indignado? O ser humano que está tão acomodado com uma situação onde não deveria estar, que ele não faz não tem a menor pretensão de sair daquele lugar, ou a pessoa que está incomodado com as circunstâncias e ainda assim não faz nada a respeito. Ele disse a segunda opção. Por quê? Aí que ele veio me contar a história. Eu passei mais ou menos, ele dizia, uns 3 anos vivenciando exatamente essa situação. Insatisfeito, aí chegou ao ponto de atender alguém que falou exatamente isso aqui que eu acabei de relatar. Hoje não está sendo um dos teus melhores dias, certo? Então, aí ele disse que caiu a ficha. Ele disse: ou eu preciso ter coragem para deixar esse emprego, falando no português acessível, por mais que o salário seja confortável, mas eu vou ter que ter coragem para mudar de atividade, para que assim eu possa ser melhor, me sentir melhor realizado. Então você entendeu a minha tese de que às vezes é preciso coragem para se deixar talvez algo que em certo ponto, em alguns aspectos, é uma atividade que em certo aspecto te dá um certo conforto, mas um conforto talvez social, talvez conforto financeiro, mas de alguma forma esteja drenando literalmente a tua energia. E deixa eu te falar uma coisa: se algo está drenando a tua energia, isso significa que isso está fazendo com que você esteja literalmente gastando vida útil nesse projeto. E é uma pena, é lamentável, porque simplesmente quando você está aplicando vida útil num projeto que não está te trazendo satisfação ou não está fazendo com que você se sinta realizado, você, em outras palavras, falando num português bem mais acessível e talvez até meio assustador, você está se matando por nada. E caso eu me esqueça, no próximo vídeo eu quero falar sobre você fechar os vazamentos. Disso também depende a tua felicidade. Tapar os vazamentos? Como assim? De repente você sabe muito bem que se você deixar, por exemplo, a boca do fogão a gás semi-aberto, o que vai estar acontecendo? Literalmente está acontecendo um vazamento. E um vazamento acontecendo de forma contínua vai fazer com que a botija se seque. Se às vezes acontece também na eletrificação, quando a fiação da parte elétrica de tua casa está muito velha, saiba que também em pontos descascados dos fios acontece vazamento também de energia elétrica e que por isso você pode pagar inclusive mais por tua energia justamente porque está havendo vazamentos. E você acha que quando se trata de energia vital, não existem circunstâncias, né, em que você está gastando mais energia do que o necessário?
Caso você tenha ficado até aqui no vídeo, me cobre para que possamos falar um pouquinho mais a respeito do assunto, para que possamos nos aprofundar nessa direção. Coragem para ser feliz. Às vezes é preciso sair de um lugar supostamente confortável para fazer algo, evidentemente, que no meu caso, temporariamente, mas que essa tua atividade seja o passaporte para a tua realização efetiva. O que é que você acha? Deixa aqui o comentário e a gente volta a qualquer momento para batermos mais um papo e espero que seja uma conversa produtiva. Certinho assim?